Olá, neste vídeo vou falar sobre o conceito de setback lines. Este vídeo vou apresentar o conceito sobre coastal setback e a metodologia para a definição de setback lines. Este vídeo vem no seguimento do vídeo anterior onde eu falei sobre erosão costeira estrutural e trata-se de uma metodologia que permite gerir os riscos costeiros, a inundação e erosão em zonas costeiras. Coastal setbacks pode ser definido como a distância a um indicador ambiental, como por exemplo a linha de costa, que pode ser definida de várias formas, como a linha de vegetação permanente, onde qualquer tipo de construção é proibida. Portanto, trata-se de uma zona costeira, uma faixa na zona costeira, onde o risco, a erosão, a inundação é grande, trata-se de uma área dinâmica e, portanto, deve ser proibido qualquer tipo de construção. A delimitação de um setback pode ditar a distância mínima a partir da linha de costa até novas construções ou ditar a elevação mínima acima do nível do mar para construção. Ou seja, existem dois tipos de definição de coastal setback. Um com base em informação e deslocamento horizontal da linha de costa, por exemplo, e outro com base em variações verticais do nível do mar. O setback vertical é tipicamente utilizado para mitigação, adaptação a processos de inundação costeira, enquanto que o setback horizontal é utilizado para erosão costeira. Ou seja, o vertical, como está relacionado com o nível do mar, é tipicamente o que nos permite definir qual a faixa costeira com base na topografia, na elevação, que está sob risco ou não de inundação, enquanto que o horizontal é mais para processos de deslocamento horizontal, como é o caso da erosão costeira da linha de costa. É uma metodologia, por isso, bastante útil, que tem sido utilizada em diversos países e permite oferecer um grande apoio para questões de gestão costeira. Aqui está um esquema que mostra que são estes coastal setbacks verticais e horizontais. Aqui tem no esquema de cima um exemplo da definição de um coastal setback vertical, que ele é definido a partir de uma distância, a partir de um nível de base, como é o nível médio do mar. É definido uma linha que determina uma distância, ou seja, por exemplo, uma projeção de longo termo da subida do nível médio do mar, e com isto é possível definir uma faixa, ou seja, nesta faixa entre o nível de referência e o nível do setback não deve ser ocupada, é altamente dinâmico e, portanto, as construções devem ser mantidas longe desta faixa. Aqui está um exemplo em que uma construção costeira está colocada numa posição de elevação superior a este setback, portanto, pode ocupar esta faixa costeira. Aqui um outro exemplo de o setback horizontal, que é definido entre um indicador também, que no caso poderia ser definido como a crista de uma berma e uma determinada distância, por exemplo, a projeção de erosão costeira para longo termo, e então indica-nos que esta faixa é altamente dinâmica e pode sofrer erosão e, portanto, existe um elevado risco de erosão e as construções devem ser mantidas longe desta faixa. Algumas vantagens dos coastal setbacks. Trata-se de um método altamente eficiente para minimização de danos em propriedades causados por erosão ou inundação costeira, através da proibição da construção em zonas de risco. Representa uma alternativa à proteção costeira, como estruturas físicas ou dinâmicas. Trata-se de uma forma de evitar que a ocupação humana seja realizada em zonas de elevado risco costeiro, seja de erosão ou inundação, e, portanto, faz com que se evitem custos adicionais de intervenções costeiras, como proteção com estruturas ou alimentações de praia. Ao contrário de obras de engenharia costeira, os setbacks ajudam a manter a aparência natural de zonas costeiras, também um aspecto importante, manter a sua dinâmica e preservar a sua condição natural. Nomeadamente os ciclos naturais de erosão, acreção, o balanço sedimentar. Desta forma é possível evitar as consequências negativas que a interrupção na deriva litoral, por exemplo, causada por molhos, tem no balanço sedimentar. Ou seja, quanto menos nós intervirmos no balanço sedimentário de zonas costeiras e deixarmos com que a dinâmica
natural destes ambientes se desenvolva, melhor é também a evolução da zona costeira e também maior é a proteção das zonas onde se pode ocupar, ou seja, que se nós mantermos a distância de ocupação considerando estas características, o risco em erosão e inundação das propriedades e da ocupação será menor. Os setbacks contribuem de uma forma significativa para uma gestão sustentável dos ambientes costeiros. Trata-se de uma abordagem que permite manter a dinâmica natural destes sistemas e deixá-los desenvolver de forma sustentável e, ao mesmo tempo, se possa usufruir dessa zona costeira. Os setbacks ajudam a manter o acesso à linha de costa, evitando o desenvolvimento de áreas urbanas na zona frontal que, em alguns casos, barram acesso ao público. A região de setback são tipicamente promovidas como zonas de acesso livre para recreação e acesso a praias. Portanto, trata-se de uma faixa do domínio público onde qualquer pessoa pode aceder e usufruir. Neste vídeo que vocês podem aceder aqui no YouTube, vocês vão ver alguns exemplos, no litoral da Califórnia. Aqui é uma reportagem de uma praia em específico, onde existem propriedades privadas que barram o acesso às praias e que não permite com que o domínio público possa usufruir destas faixas costeiras. Os setback lines permitem, ou são uma metodologia que permite também evitar este tipo de situações. Algumas desvantagens dos coastal setbacks. Com o tempo, a elevação do nível do mar vai reduzir a largura da zona de buffer, ou seja, esta zona entre a linha de costa e a infraestrutura humana. Portanto, a praia ou o ambiente costeiro que está entre o indicador e a estrutura humana é o que nos permite responder à subida do nível do mar, ou permite nos manter ainda numa zona de baixo risco a erosão e inundação. E, como resultado, os setbacks necessitam de ser periodicamente revistos de forma a assegurar que estes buffers continuam a oferecer a proteção necessária. Por exemplo, nos estados da Carolina do Sul e Flórida, nos Estados Unidos, estas distâncias são reavaliadas de 10 em 10 anos, ou seja, há uma necessidade, porque tipicamente estes setbacks são definidos com um determinado tipo de observações limitadas ou algum tipo de modelo de previsão que tem erros associados, que tem limitações do ponto de vista da previsão a longo termo e, portanto, em algumas zonas costeiras, nomeadamente as que são mais vulneráveis, é preciso reavaliar de X em X tempo estas projeções e verificar se elas continuam adequadas ou se existe alguma mudança no sistema que necessita que estas projeções sejam reavaliadas e os setbacks sejam novamente definidos. Existe sempre o potencial de um risco residual derivado também de eventos extremos raros que podem colocar em risco a definição dos setbacks, como por exemplo o evento extremo que foi reportado naquela publicação de Harley et al. Na Austrália, onde um evento extremo com uma direção anormal, que nunca tinha sido observado, causou uma erosão costeira que teve proporções que até então nunca tinha sido identificada. Então, existe também a possibilidade de, em situação em que se defina um setback line com um determinado conjunto de observações ou informações, que existe um evento extremo que nunca tenha sido observado, mas que possa causar uma disrupção no sistema, possa causar uma erosão extrema, uma inundação, que estes coastal setback lines não contêm na sua definição. Então, dados históricos de qualidade são necessários para a definição de setbacks com relação às ameaças de erosão e inundação. Estes dados nem sempre estão disponíveis, especialmente em países em desenvolvimento onde programas de monitorização não são comuns. Ou seja, existe uma necessidade fundamental para a definição deste tipo de setbacks e de projeções destas linhas de informação de qualidade. E quanto mais longo termo
for essa informação melhor, que nos permite conhecer melhor também os forçadores e a condição, a resposta da zona costeira a esses forçadores. Os setbacks não servem para proteger estruturas existentes que se encontram em zonas de perigo. Nestes casos, opta-se por outros tipos de adaptação, ou seja, zonas costeiras que se encontram em erosão severa enfim, em zonas que estão sob alto risco, os setbacks não permitem resolver esse problema, permitem justificar que existe a necessidade de remoção, realocação ou outro tipo de adaptação, mas a grande vantagem dos setbacks é, antes de ocorrer este tipo de situação, evitar este tipo de situação. Os coastal setbacks no Brasil, existe um trabalho importante feito e descrito num documento que foi produzido pelo Ministério do Meio Ambiente, um documento chamado ProCosta, onde eles é identificado claramente a necessidade para fazer projeções da linha de costa futuras e identificação de perigos. Ou seja, a projeção de linha de costa futuras trata-se de uma definição de setbacks horizontais. Portanto, quando se fala aqui no ProCosta na definição de projeções de linha de costa para intervalos temporais de 5, 10, 25, 50 e 100 anos, ou seja, são projeções para o futuro, é explicitamente indicar que é necessário fazer este tipo de definição de coastal setbacks nas zonas costeiras para que se possa identificar qual é esta faixa que é dinâmica, que é precisa, que necessita de proteção, que não deve ser ocupada antes que isso venha a acontecer e tragam maiores problemas de gestão costeira para essas zonas costeiras. Importante também salientar aqui neste documento do ProCosta que o Brasil não possui nenhum estudo integrado de vulnerabilidade na zona costeira, em especial das cidades costeiras relacionados aos impactos da mudança do clima. Ou seja, estes coastal setbacks são uma ferramenta de promover este tipo de análise de vulnerabilidade e no Brasil existe também uma necessidade grande para este tipo de projeção, para este tipo de mapeamento que nos permita relacionar o que está a acontecer de mudanças climáticas, como a aceleração da subida do nível do mar e a definição dessas faixas de risco na zona costeira do Brasil. Aqui vou mostrar um exemplo de um relatório que foi feito que contribui exatamente para a definição destes coastal setbacks numa zona costeira do Brasil, no caso na ilha de Santa Catarina e em torno. E o resultado aqui visual que vocês podem ver neste mapa é exatamente aquilo que, digamos, o ProCosta sensibiliza, que chama a atenção que é necessário desenvolver, ou seja, estas são linhas de costa projetadas para diferentes cenários futuros de 10, 50, 5 e 25 anos e como podem ver, por exemplo aqui para o caso de 50 anos, a linha de costa projetada já inclui alguma parte da infraestrutura humana, ou seja, esta definição de coastal setbacks já nos permite identificar que existem aqui faixas da infraestrutura humana que está sob risco de erosão costeira. Então, uma das metodologias mais conhecidas e mais utilizadas na literatura para a definição de coastal setback lines é este trabalho desenvolvido por Oscar Ferreira e colaboradores, publicado em 2006, que tem como título An Integrated Method for Determination of Setback Lines for Coastal Erosion Hazards on Sandy Shores, ou seja, trata-se de uma metodologia especificamente para trabalhar em áreas de praias arenosas, mas pode ser adaptada a outro tipo de ambiente costeiro. Então, ao longo desta disciplina, nós vamos utilizar esta metodologia, nós vamos aplicar, porque ela envolve uma sequência de etapas que também requerem o conhecimento de diferentes processos que atuam na zona costeira e que promovem a erosão costeira.
Então, aqui estão definidas as diferentes etapas da definição de um coastal setback, incluindo todos os processos que contribuem para o recuo da linha de costa. Então, a primeira etapa constitui a determinação da taxa de evolução da linha de costa e o mapeamento do coastal setback apenas com essa informação. E aqui está representado um exemplo de como isso é feito. Então, se nós tivermos num determinado setor costeiro onde existe acreção, onde se trata de uma zona que está estável ou em acreção, uma linha de costa inicial, a partir de onde é projetada a linha de costa futura, mantém-se igual, assim como em situação de estabilidade dinâmica, ou seja, não há erosão nem acreção, ela está estável, mantém-se essa linha de costa igual à linha de costa inicial. Apenas no caso de erosão, esta projeção da linha de costa trata-se da taxa de evolução de linha de costa multiplicado pelo número de anos, aqui um exemplo de 50 anos no futuro. A multiplicação dessa taxa por esse número de anos vai dar uma linha de costa, uma projeção de linha de costa, uma distância a partir desta linha de costa inicial. E então, neste caso, seria este o setback line definido para este setor costeiro. Mesmo tipo de processo é aplicado depois para outros processos, ou seja, este é o primeiro setback e depois são feitas correções sobre esta primeira projeção, porque nesta primeira projeção apenas inclui os processos que são observados na tendência evolutiva da linha de costa, mas não inclui, por exemplo, a aceleração da subida do nível do médio do mar, que apenas pode ser projetada com base em modelos e, no caso, esse cálculo permite depois reajustar o primeiro setback lines para estas outras informações. E por final, também um outro processo que precisa ser determinado é o impacto de eventos extremos, ou seja, tempestades com períodos de retorno bastante grandes, que nos datasets, por exemplo, que foram utilizados para definir a taxa de evolução de linha de costa, não tinham sido observadas tempestades extremas com um período de retorno superior à longevidade da série temporal utilizada para a análise da linha de costa. E, portanto, tem que ser avaliado qual é que é o impacto se nós colocarmos perante esse setor costeiro um evento extremo com 50, 100 anos de período de retorno. Isso também é feito através de modelos de previsão e, com isto, podemos chegar à última correção onde é determinada, digamos, a linha adicional, uma distância adicional de recuo imposta sobre estes outros processos aqui atrás explicados. Isto vai ser explicado em mais detalhe nas próximas aulas, como é que é determinada cada etapa e na prática como é que é feita cada uma destas etapas. Então aqui apenas o exemplo específico em que tem então a projeção de linha de costa para 50 anos, e eu expliquei que aqui em condições de acreção ou estabilidade a linha de costa mantém-se igual. Apenas para situações de erosão utiliza-se então esta equação em que a linha de costa para 50 anos é igual à linha de costa atual mais a taxa de recuo da linha de costa multiplicado pelo número de anos que se pretende prever no futuro. E com isto é-nos indicado qual a distância que será deslocada e definido o setback line. Esta informação da taxa da evolução da linha de costa pode ser obtida através de uma análise de linha de costa. Aqui tem um exemplo de um esquema em que tem várias linhas de costas identificadas num determinado setor costeiro. Aqui tem uma baseline que serve como referência e aqui tem um transete perpendicular que intersecciona todas estas linhas que estão aqui definidas. Através de uma regressão linear, como vocês podem ver nesta figura, onde aqui no eixo do X tem um ano relativo a cada linha de costa e aqui tem a distância à baseline, ou seja, a distância entre este ponto de interseção e a baseline, este ponto e aqui a baseline e por aí fora, vocês conseguem ter a informação da evolução de linha de costa num tipo de gráfico deste tipo. Através de regressão linear simples é possível determinar a tendência, a equação da reta, e através da informação que está aqui no declive é possível determinar a taxa de evolução de linha de costa
que no caso específico seria 1,34 metros por ano. Nós vamos, neste caso, nesta disciplina, utilizar uma ferramenta para fazer isto. Nós vamos utilizar o CASI para chegar a estes cálculos, a estes números de taxas de evolução da linha de costa em zonas costeiras. Como vocês podem ver aqui, o CASI determina estas taxas para transetos ao longo de um setor costeiro, e com isto nós podemos mapear neste setor costeiro a projeção da linha de costa futura e definir o coastal setback. Como eu falei também, ali atrás existe um ajuste após a primeira projeção, considerando a aceleração da subida do nível do mar. Então aqui é incluído os processos de aceleração do nível do mar e tipicamente este processo causa um recuo à primeira projeção inicial. Então, neste caso, nós vamos utilizar dados de altimetria para determinar tendências locais do nível do mar e, com isto, aplicar, digamos, uma correção à erosão costeira utilizando as equações da regra de Bruhn, em que considera que com a subida do nível do mar existe um reajuste da morfologia costeira, mantendo, digamos, um balanço sedimentar transversal do perfil de praia em equilíbrio, ou seja, o que é erodido aqui é depositado na parte inferior do perfil, mas existe, por causa deste reajuste do nível do mar, face à subida do nível do mar, existe um reajuste do perfil que vai causar um recuo entre a atual posição de linha de costa e a linha de costa futura, quando será imposto um nível do mar futuro. Então existem alguns parâmetros morfológicos que são necessários para calcular este recuo do perfil de praia, assim como informações sobre o nível do mar projetado. Então aqui nesta disciplina nós vamos também utilizar informação topográfica que se encontra disponível através da Agência Espacial Japonesa. Este é o produto que nós vamos trabalhar, os dados 3D do ALOS World, com uma resolução espacial de 30 metros, que nos vai permitir obter esses parâmetros morfológicos do perfil de praia. E, portanto, no final vamos chegar a uma equação mais simples como esta, onde temos a projeção do nível do mar para 50 anos, temos a linha de costa projetada para 50 anos, vai ser essa a linha de costa a partir do qual nós vamos calcular essa correção, e o recuo vai-se adicionar um novo recuo a este primeiro setback line, que está relacionado com a aceleração do nível do mar. E, portanto, com esta nova correção, aqui tem só mencionar que esta linha aqui é o Coastal Setback Line, calculado com apenas a taxa de recuo da linha de costa, e este é então o ajuste devido à aceleração da subida do nível do mar, que coloca este primeiro Setback Line numa posição mais recuada. Portanto, trata-se de uma faixa mais larga perante o cenário inicial. No final será também realizada uma correção com base no impacto de tempestades extremas. E aqui, novamente, nós vamos pegar na última linha de projeção que consiste, nesta linha de projeção corrigida com base na aceleração do nível do mar, e adicionar um recuo causado então pelas tempestades extremas. Nós vamos falar aqui nesta disciplina sobre como se define tempestades, como nós podemos calcular períodos de retorno para gerar condições extremas futuras, e é com base nessa informação que nós depois vamos alimentar equações, no caso um modelo analítico, para determinar a erosão costeira face a um determinado tipo de tempestade. Então isto vai ser abordado mais para a frente na disciplina. Vamos falar sobre estes modelos, sobre estas equações e trabalhar com dados para calcular em exemplos práticos, para que vocês possam avaliar o recuo causado por tempestades extremas. Vamos também, numa parte mais final da disciplina,
olhar para metodologias mais avançadas de erosão ou inundação costeira e, no caso específico, o modelo XBeach, onde vocês podem ter uma noção de que é possível, com informação detalhada sobre o ambiente costeiro, sobre o tipo de forçamento que estamos a utilizar para uma tempestade, calcular com elevada detalhe o impacto que essa tempestade pode ter numa zona costeira. Então, no final, nós vamos ter, depois de calcular o impacto de tempestades para diferentes períodos de retorno, vamos poder ter uma final projeção do coastal setback, considerando então a adição desta correção de eventos extremos. E, portanto, no final, esta última linha que vocês veem aqui é a definição final do coastal setback lines, ou seja, esta linha, para chegar até ela, foi necessário integrar informações da taxa de subida do nível do mar e também informações sobre a tendência evolutiva da linha de costa. Aqui está um exemplo do artigo de Ferreira et al., onde vocês podem ver a identificação dos vários níveis de setback lines, desde a taxa de evolução, a correção do nível do mar e, por final, eventos extremos. E vocês podem ver que com este tipo de projeção é possível identificar qual a faixa da área urbana que está sobre uma área de risco, qual a faixa também de áreas que não são urbanizadas, mas que têm risco de erosão, e, portanto, permite que seja visível para um gestor costeiro qual as áreas que devem ser que possuem maior risco ou menor risco de erosão costeira. Na próxima aula vamos então, após este vídeo, falar sobre a metodologia de análise de linha de costa por satélite, que vai ser a partir desta informação que nós vamos começar a trabalhar sobre estas metodologias de setback lines, e terá um vídeo disponível então para falar sobre este conteúdo.